Boa tarde, pessoal. Eu sou o Christian e esse é o canal Você Mais Sábio, um espaço dedicado a ajudar a todos vocês na jornada dos concursos públicos. Hoje vamos falar especificamente sobre o que é o direito penal. Tenho abordado muitos dos princípios do direito penal em alguns vídeos anteriores, mas hoje vamos focar na definição e no que ele abrange. Mas antes de começarmos, quero agradecer a todos que têm acompanhado o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, curta, comente, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e continue acompanhando o conteúdo que preparamos com tanto carinho para vocês. Mas sem muita enrolação, vamos para o que importa. Yeah. 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 Então, vamos entender o direito penal. Entender os principais conceitos e suas características. O direito penal pode ser caracterizado como um conjunto de normas que tem como objetivo principal regular o poder do Estado de punir, estabelecendo penas e consequências para os atos que são considerados infratores. Esse assunto, pela sua própria definição, é extremamente cobrado no exame da ordem e concursos públicos. Além disso, o direito penal é a base para todo jurista e profissional da área. Por isso, continue estudando para saber mais sobre o tema. Então vamos lá. O que é de fato o direito penal? Para vivermos em sociedade, mantendo a paz, a harmonia, o respeito a todas as formas de existir, precisamos ter regras e limites para os nossos atos. Além de consequências em casos de condutas inadequadas. Nesse sentido, cabe ao direito penal ingerir os nossos atos, incluindo a punição e a aplicação das sanções para cada violação. A Constituição Federal é composta por leis que definem desde o funcionamento do nosso governo até a nossa convivência enquanto indivíduos pertencentes a uma mesma nação ou território. Desse modo, o direito penal pode ser definido por esse conjunto de leis, assim como a maneira de interpretá-las. Geralmente, o direito penal configura o crime como um fato e a pena como consequência. A partir desse pressuposto, seguimos para a definição de que ele configura os limites e pode ser punitivo do Estado. O direito penal é uma área jurídica responsável por atribuir penas aos delitos cometidos na sociedade, tendo como base as leis originadas do Poder Legislativo. Os princípios do direito penal dão suporte para a área e facilitam a compreensão de qualquer ramo do direito. Além disso, essa é uma das disciplinas cobradas nas provas da OAB e em concursos policiais. Mas assim, a gente vai seguir e abordar um pouco sobre as fontes do direito penal. Agora que já vimos a definição do direito penal em si, vamos falar sobre as suas fontes. Mas antes é essencial explicar o que são as fontes do direito. Esse termo, dentro do campo jurídico, diz respeito às raízes do direito, às razões que embasam suas concepções e diretrizes. Assim, o direito penal é constituído por duas fontes, ou dois grandes gêneros, chamados de fonte material e fonte formal. Mais especificamente, fontes de produção ou materiais, ou substâncias e fontes de conhecimentos ou formais. Então vamos começar entendendo sobre a fonte do direito material. A fonte do direito material é onde ocorre a produção da norma, ou seja, corresponde ao órgão encarregado de criar o direito penal.
a fonte de produção do direito penal é a União que, segundo a Constituição, é responsável por legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Porém, é importante saber que uma lei complementar também pode autorizar o poder punitivo do Estado em situações específicas. Para entender melhor, vamos a um exemplo. Imagine que na sua cidade é produzido um tipo de algodão. Ele não é colorido e nem é considerado um algodão comum. É um material único e que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Sua cidade é pioneira na produção desse insumo. Como mencionamos, nossa vida em sociedade deve ser regida por leis para que possamos respeitar os limites de convivência. No caso da produção de algodão, não é diferente. É preciso que haja leis que determinem as diretrizes de produção e protejam a fabricação do material. Por isso, uma lei complementar concede que o Estado crie uma lei penal para proteger a produção desse algodão na sua cidade. Meio compreendido? Vamos então para a fonte do direito formal. Vamos falar então sobre as fontes formais do direito penal, que podem ser caracterizadas como a maneira em que o direito penal é revelado. Elas são divididas em imediatas e imediatas. As imediatas são as que conhecemos no nosso dia a dia: leis, Constituição, tratados internacionais de direitos humanos, jurisprudência, princípios, atos administrativos. Já a mediata diz respeito à doutrina, ao costume e aos princípios gerais que regem esse direito. Mas aí vocês me perguntam, qual é a importância do direito penal? Então eu vou responder. O direito penal é extremamente importante para a nossa convivência. Sua principal função é prevenir e punir condutas criminosas na nossa sociedade. Além disso, ele é responsável por proteger a nação das infrações que lesionam os bens jurídicos essenciais para manter a nossa vida em harmonia. E dentro do Código Penal, não há o que se falar sobre direito penal sem falar desse código, que é constituído por um conjunto de leis e normas. Mas muito mais do que uma legislação, ele é fundamental para manter a nossa vida segura e a nossa convivência harmoniosa. As leis do Código Penal não podem ferir a Constituição Federal, assim como preciso ter sintonia. Ou seja, não devem contradizer uma a outra. Mas vale ressaltar que o Código Penal passa por alterações constantemente, de acordo com a nossa evolução enquanto sociedade. E pulando aos princípios do direito criminal, a gente vê que eles dão suporte para a área e facilitam a compreensão de qualquer ramo do direito. E dentre deles existe o princípio da ampla defesa, que dentro desse princípio ele fala que manifesta a garantia de que ninguém pode sofrer as consequências de uma sentença sem ter tido a possibilidade de ser parte do processo da decisão judicial. Ou seja, todos possuem o direito de utilizar meios de prova para fazer a sua defesa. Dando um avanço nos princípios, vamos falar do princípio da legalidade, que ela exprime a ideia de que não existe crime se não estiver previsto em lei. É uma forma de limitar o direito penal para que atue somente dentro das leis vigentes. Dando continuidade no princípio da intervenção mínima. Esse princípio da intervenção, ele expressa que só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos jurídicos não forem suficientes.
de modo geral, é a última opção ou a última ratio, para ser usado somente quando necessário. Vamos falar também sobre o princípio da adequação social, que ele manifesta que o direito deve estar em harmonia com a realidade, na realidade social do seu tempo, tomando como base os valores vigentes na sociedade e se adequando aos seus ditames. Também temos o princípio da isonomia, que ele exprime que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. As situações iguais devem ser tratadas de modo igual, e circunstâncias desiguais devem ser vistas desigualmente. Mas para a gente acelerar um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vamos falar um pouco do princípio da presunção de inocência, ou de não culpabilidade. Implica que ninguém será considerado culpado até que o julgamento em que se prove a culpabilidade seja concluído e não caibam mais recursos. Somente após esse processo poderá ser aplicada a pena ao réu. Mas o foco do nosso canal é falar sobre concursos, então vamos falar sobre ele nos concursos. Então, como mencionamos, o direito penal é um dos temas mais cobrados no exame da ordem em concursos públicos. Da área de segurança, afinal, ele é um dos pilares do direito, atuando diretamente na nossa convivência de segurança enquanto indivíduos da mesma sociedade. Os pontos que abordamos aqui configuram um breve e curto resumo desse assunto, que é extremamente extenso, específico e com muitos detalhes, que precisam ser bem absorvidos por quem deseja prestar um concurso e assumir um cargo público. Mas por hoje é somente, e espero que tenham compreendido um pouco mais sobre a definição do direito penal. Vamos ficando por aqui, mas mais uma vez, obrigado por assistir, por todo o apoio. Seu engajamento é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos que ajudam tantas pessoas a alcançar os seus sonhos, porque o meu papel é ajudar você a alcançar a tão sonhada vaga. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima e excelente semana. Fui. Yeah.